Olá, retomando nessa jornada sobre respeito. Talvez ainda possa estar intrigando alguém porque um psiquiatra esteja falando a respeito de respeito. E é possível que isso seja pela falta de contexto, de conhecimentos em psicologia, de conhecimentos a respeito de aspectos como a sensação subjetiva de valor social. Mas eu acho que mesmo que não fosse por uma obrigação profissional, haveria muito valor para mim, essa reflexão teria uma relevância muito grande pessoalmente, né, como filosofia, mas tenho que dar testemunho que é importante do ponto de vista científico, né, e é isso que eu gostaria de partilhar com vocês também, toda a abrangência desse contexto. Continuando então a discussão que eu venho propondo, eu acho que é hora de nós refletirmos sobre a natureza do respeito, como ele é tanto concebido, como também como ele é exercido. Bem, nós encontramos nas referências, tanto em psicologia como em filosofia, um predomínio maior, né, de definições a respeito da expressão do respeito, quer dizer, aquilo que você exerce em relação a outras pessoas e que significa respeito. Teria um conjunto de referências para citar, mas eu acho que a pedra angular, talvez, dessa discussão seria a afirmação e o conceito kantiano do imperativo categórico. Entre outros aspectos, né, e consequências do imperativo categórico kantiano, está a ideia de que na relação com o outro, né, o sentido desta relação deve ser um fim e não um meio. O que quer dizer, né, que o que Kant quer nos chamar a atenção, que nós não devemos usar o outro para atingir finalidades, mesmo que sejam nossas necessidades. Né? O outro frequentemente satisfaz necessidades e desejos. Mas se a base de uma relação é exatamente esta compensação, nós vamos estar muito mais conectados com esse desejo egoísta do que com a nossa intenção, a nossa capacidade de realmente fazer bem ao outro. Então, se você se relaciona com o outro e o sentido é de alguma forma voltado à ideia de que este teu sentimento que te move nessa relação com o outro tem algum tipo de expectativa de fazer o bem, ela deve focar, né, essa atenção, essa disposição exclusivamente ou pelo menos ter sua motivação fundamental no bem do outro, quer dizer, a relação, os meus esforços são voltados a promover o bem e a felicidade e a proteção do outro, e a minha alegria vai nascer de forma altruísta, daquilo que seja capaz, né, de trazer bem, benefício, né, proteção, respeito à dignidade, tudo aquilo que seja benéfico para a vida do outro. Então, nós podemos dizer que o respeito ele emana desse reconhecimento, né, dessa dignidade do outro merecer de nós um conjunto de ações. Né? Então, nós temos alguns aspectos daquilo que se expressa como respeito. É respeito quando nós admitimos aquilo que o outro é digno de ser preservado. Né? Então, ver uma situação que nós chamaríamos de indignidade acontecendo com uma pessoa pode nos mover no sentido de restaurar a essa pessoa a preservação, né, diante daquilo que está lhe acontecendo, que ele está em vias, né, ou exposto a sofrer. Então, quando nós entendemos que as pessoas têm um valor fundamental, têm uma dignidade fundamental, nós passamos a defender estes valores, preservando as pessoas que estão à nossa volta disto, né, destas coisas que possam ferir aquilo que nós consideramos que é mais do que um direito, né? Eu chamaria de dignidade, né? Então isso é respeito à medida que eu reconheço a dignidade do outro, à medida que eu reconheço que na sua humanidade o outro ele merece, né, os meus esforços para que ele seja preservado, né, de muitas coisas negativas que podem atingir, né, e trazer sofrimento. Isso implica, inclusive, em algum nível de fiscalização do nosso próprio potencial nocivo, né? Muitas vezes, no atendimento das nossas necessidades, dos nossos desejos, nós podemos colocar em risco aquilo que para o outro significa a dignidade, a sua integridade moral ou até física. Né? Então, quando nós
nos pautamos, né, e voltamos ao imperativo categórico, a outra implicação famosa é você agir conforme, né, de uma forma plena, né, ser um exemplo pleno daquilo que você diz acreditar, né? Então, quando nós assumimos que um determinado valor ele é relevante, nós nos dispomos ao sacrifício, inclusive, do atendimento apressado das nossas necessidades ou dos nossos desejos em prol da preservação e do bem-estar do outro. Mas nós também temos, né, um conjunto de princípios, são ações, não são coisas que nós deixamos eventualmente de fazer para preservar o outro, né, e também não são só coisas que nós fazemos para preservar o outro de alguma consequência. Nós também temos um aspecto positivo do respeito, que é aquilo que permite, mesmo da pessoa que não está vulnerável a nada, né, que ela se sinta positivamente tratada, que ela se sinta especial de alguma forma, né? E a gente pode dizer que esse nível de respeito mais difuso, né, e que todas as pessoas em tese mereceriam, né, está expressa na gentileza, né, está expressa em todo um conjunto de ações de cortesia e gentileza e que visam fazer o outro ter um sentimento positivo e feliz, né, de ser reconhecido, né, de uma forma, de alguma forma especial, né? Então nós podemos dizer que tanto, né, esse senso de dignidade, né, e essa disposição de preservar o outro de qualquer dano, né, ou promover o bem-estar do outro, considerando que é um direito básico dele não se sentir de alguma forma em infortúnio e desvalorizado, como também, né, aquilo que nós oferecemos em prol da gentileza, do bem-estar, né, e mesmo desse sentimento de reconhecimento feliz, né, de poder fazer parte, principalmente porque a gentileza tem um impacto bastante grande em relação à ideia do valor da inclusão, né? Então tudo isso faz parte de um conjunto de disposições que a gente poderia dizer que é mais difusa, que nós poderíamos oferecer a todas as pessoas, né? A qualquer pessoa que esteja ao nosso alcance e que de alguma forma nós consigamos incluir dentro do nosso universo, né, de experiência social. Mas se nós pensarmos em ir além daquilo que é difuso e inespecífico, se nós pensarmos que estes mesmos princípios podem se aplicar à relação personalizada, né, a relação privilegiada, voltada para uma pessoa em particular, né? Então nós estamos falando das pessoas que nós amamos. Então o amor, ele nasce talvez daquilo que seja um investimento mais personalizado, mais particularizado e mais intensificado, levado a níveis mais amplos, né, de aplicação desses princípios, dessas duas direções. Então, amor quando eu considero o outro, né, digno da minha contenção em relação à minha satisfação ou mesmo a expressão de alguns das minhas disposições internas. É amor quando eu tenho raiva e mesmo assim eu preservo o outro da minha agressão, do meu ódio. Eu posso dizer, eu estou com raiva de você, estou me sentindo de alguma forma indignado com algo que você fez, com algo que você está fazendo, mas eu não vou te fazer sofrer. Eu não vou de propósito te causar dor e sofrimento, né? Estou manifestando a minha dor, mas não vou ser eu que vou ser agente do teu sofrimento, porque eu te amo, né? Porque você é fundamental para mim, e isso é incondicional. Não depende de você estar agindo certo para que o meu amor se expresse dessa forma, né? Então é um amor renunciador, né, que é importante ser mostrado em vários momentos. E o respeito não é aquilo que eu imagino ser, né, unicamente por meu entendimento o respeito. É algo empático, que eu preciso saber que o outro espera de mim como respeito, né? Ao mesmo tempo, eu também posso me sacrificar de forma altruísta pelo bem do outro, né? E quanto mais eu posso fazer isso no sentido kantiano, né, e no sentido cristão, né, no sentido amoroso cristão, que é ver no outro, né, a finalidade do bem que você faz, né? Então, este é o amor nos seus aspectos positivos, no seu aspecto de doação, né? Isso tudo se revela de uma maneira muito profunda nas relações pessoais de entrega, né? De relação, de envolvimento com as pessoas que nós escolhemos e construímos, né? E que o destino nos traz para amar. Existe toda uma conjunção desses caminhos que termina na história amorosa que nós temos
com as pessoas. Bem, estamos aqui falando o tempo todo com inspiração filosófica, alguma conexão com discussões psicológicas conhecidas, e novamente alguém pode se perguntar, bom, e o interesse desse psiquiatra tem a ver só com algum tipo de pendura humanista? Ele existe, mas o fundamento é saber quem se importa com isso, e eu vou dizer algo que é bem importante: o seu cérebro se importa com isso. Nós vamos falar a respeito disso em breve. Um abraço.